Pessoal, a notícia que chamou a atenção hoje no mundo esportivo, em especial para quem gosta de futebol, é a criação de uma liga denominada como a Sul Minas Rio. E a gente tem algumas imagens aí de notícias de um site, inclusive mineiro. Tá aí, ó, Liga Sul Minas Rio é criada em reunião lá na sede do Flamengo, também na ESPN, Fly-Flu participando dessa liga. E aí, o convite que deve ser feito ao Leonardo, jogador da seleção brasileira, campeão, tetracampeão mundial, né, jogador do São Paulo, jogou muito tempo na França, já treinou o Milan, é um cara que viveu muito o futebol e vive muito o futebol também na área de gestão, né, e pode ser convidado para ser um dos gestores, inclusive, dessa liga, que para muitos aqui do Nordeste é até um elogio, porque a gente nota que é baseado no sucesso da Copa do Nordeste, que algumas competições regionais têm sido criadas ou mesmo remodeladas. A gente vai conversar aqui com o Rodolfo Brasileiro, que é comentarista esportivo, e também com a Dessana, né, que tem uma experiência muito boa na Esporte Interativo para a gente tratar desse assunto. Fica claro para vocês que a criação da Copa Verde, né, que envolve times ali do norte do país, centro-oeste, e também a volta dessa... Existia a Sul Minas, existia, né, a Rio-São Paulo, São Paulo ficando de fora de início dessa competição, mas é um avanço diante de um calendário que querem preencher de melhor forma, ou se incha o calendário, para equipes que já têm calendário. Como é que vocês veem isso? Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. A princípio, se a gente avaliar do ponto de vista em curto prazo de tempo, vai inchar o calendário. Vai complicar, e se a gente avaliar o ano que vem, que vai ter Copa América, vai ter eliminatória, vai ter uma série de campeonatos, vai ter uma série de problemas. Mas, avaliando a médio e longo prazo, penso que vai ser a fórmula de avanço do nosso futebol. A gente precisa entender que o futebol está evoluindo. A gente já debatia na última participação aqui quanto à questão da seleção brasileira. E é importante que também o calendário evolua. Se a gente não evoluir do aspecto de vista de calendário, a gente não vai ter como que os clubes evoluam e, consequentemente, a gente não vai ter o reflexo na seleção brasileira. Então, a curto prazo é ruim, mas a médio e longo prazo penso que é uma evolução. Dessana, boa noite, está estreando aqui como convidada aqui no nosso programa. A Copa do Nordeste, ela é, digamos, um sucesso. Isso aí a gente vai mostrar em números, inclusive, para não ser como se a gente estivesse falando apenas porque é uma coisa nossa, né? Mas da sua experiência, cria-se essa Copa, ou pelo menos a Liga Sul, Minas, Rio, a Copa Verde, baseada no sucesso da Copa do Nordeste. Boa noite. Boa noite, Rovares. Boa noite para todo mundo que está em casa. Eu acho que sim. Eu acho que a Liga do Nordeste e o fortalecimento da Copa do Nordeste, o crescimento da Copa do Nordeste, principalmente nesses 3 últimos anos, de 2013 para cá, isso, e a própria criação também da Copa Verde e o sucesso que a Copa Verde tem feito, isso está motivando as outras federações. Porque é óbvio, se você vê um case de sucesso, você vai querer copiar. Então, assim, e é muito legal que essa cópia venha de uma coisa criada no Nordeste que se tem tanto preconceito. A gente teve esse ano, inclusive, o Flamengo pedindo para participar da Copa do Nordeste, que não foi só uma jogada de marketing. Para ele era interessante ter aquele calendário no primeiro semestre, ele não ficar restrito, né, só ao campeonato carioca. Então, e tem uma média de público muito boa, movimenta muito, até porque se tem todos os jogos transmitidos pela TV, que aí eu vou ter que puxar um pouquinho para o meu lado, lógico. Então, assim, é uma competição que cresceu tanto que os outros querem copiar. Isso é muito bom, isso é a prova de que se faz coisa muito boa aqui no Nordeste. Acho que já está na hora da gente parar de achar que o futebol daqui é o coitadinho, porque nunca foi. Se tem qualidade, e tanto que está todo mundo copiando. Com certeza. E vamos dar uma olhada aí, vamos adiantar então esse primeiro material que a gente tem em relação à média de público, né, justamente no primeiro semestre desse ano, para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está falando aqui em comparação à Copa do Nordeste, a competições como o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Vamos colocar na tela aí essas médias aí. A Copa do Nordeste com 7.800 praticamente a média de público aí desse campeonato. Depois vem o Paulista, um pouco a menos aí, o Mineiro, o Campeonato Carioca e também o Campeonato Gaúcho ali, mas você já vê que o Campeonato Gaúcho tem praticamente a metade do público, né, de média de público da Copa do Nordeste. Depois temos o Pernambucano, que é o primeiro campeonato aqui do Nordeste que aparece, o Catarinense, a Copa Verde aparecendo como 8ª, aí a Copa do Brasil que tem início, né, ali no primeiro semestre, e também o Paranaense, o ranking aí dos 10 mais do primeiro semestre no campeonato, no nosso calendário, melhor dizendo, aqui no Brasil. Agora,
eu vejo uma situação interessante, por um lado, quando se sugere até que se crie uma segunda divisão da Copa do Nordeste. Acho interessante, por um lado, porém os estaduais eu não sei onde é que eles ficam aí, né? Para os times que não têm calendário, a gente tem vários aqui no nosso caso, e ano que vem, a gente torce para que o 13 ainda consiga um milagre, o Campinense está andando bem aí, que suba para a Série C, mas poderíamos ter um desastre ano que vem de estar 13 Campinenses buscando aí uma vaga numa Série D. Então o estadual é muito importante para times grandes e estados menores, né? E a CBF não olha com tanto carinho para esses estaduais. Então, a maioria dos estados dependem muito dos estaduais, né? Na verdade, você tem que fazer o contraponto, né? A gente tem que avaliar as duas vertentes, porque se a gente pensar do ponto de vista dos clubes participantes, por exemplo, da Sul Minas Rio, dos 13, 12 são da primeira divisão. Só o Criciúma é que entraria sendo da Série B, né? E assim, eles não vão ter problemas, porque tem um calendário já preenchido desde o campeonato estadual, passando pelos campeonatos a nível regional ou mesmo nacional. Se a gente for trazer para regiões como o Nordeste, o Norte do país, aí a gente já começa a se deparar com uma outra realidade, que é a realidade de clubes que não têm um calendário certo. Aqui em Campina Grande e aqui na Paraíba a gente já se depara com isso. Campinense e Botafogo estão na competição, mas e o 13? É um clube grande da Paraíba, é um dos maiores do estado. Então a gente tem que avaliar que alguns clubes vão ser beneficiados, mas aqueles menores e até mesmo alguns grandes acabam sendo prejudicados. Então, o surgimento dessa competição eu vejo com bom agrado, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma das formas de ressurgimento do nosso futebol, a nível de qualidade, a nível de quantidade de público, de espetáculo, porque temos que entender que estamos vendendo um produto. O torcedor não é mais um torcedor, é um cliente. Ele exige um estado de qualidade, ele exige um time de qualidade, ele exige toda uma estrutura. Então, essas competições proporcionam esse tipo de situação. Agora, os clubes pequenos, como é que vão ficar? A gente precisa ter muito cuidado, porque pode estar decretando o encerramento, a falência de muitos clubes do futebol brasileiro. A mudança na fórmula da Copa do Brasil há algum tempo, né, mostra que a CBF se preocupou em preencher ao máximo o calendário para as grandes equipes, que saem inclusive da Copa Libertadores e entram numa fase muito privilegiada na própria Copa do Brasil. Cria-se, quem sabe, uma liga também no eixo sul e sudeste, que é o economicamente mais viável do futebol, pelo menos, né, se a gente for ver em relação à mídia, né, porque a Copa do Nordeste mostra que os times aqui também têm condições de gerarem receita muito alta, né, de patrocinadores e também nas arquibancadas. Mas não está faltando uma preocupação justamente com os menores, né, com os estaduais, com times que jogam, se depender dessas 13 datas aí que deram para os estaduais, vai ter time jogando 13 vezes e vai fechar as portas para o resto do ano. Não está faltando uma política de inclusão nesse sentido? Só um dado sobre a Copa do Nordeste que é importante, a média de receita de cada jogo é de R$150 mil. Ou seja, nos estaduais, dificilmente um time conseguiria uma renda dessas. Tem time que não tira nem esses R$1.000. Não tira nem no campeonato inteiro. Então, realmente movimenta. Agora, a minha preocupação, e eu acho que você já começou a entrar nessa questão, é o que vai acontecer no segundo semestre com essas equipes pequenas. Eu acho assim, já se fala na criação de uma Série E, justamente para ocupar, mas eu acho que ainda se precisa criar uns outros mecanismos para que esses times pequenos, eles tenham um calendário no segundo semestre. Porque isso não é importante só para o time, isso é importante para toda a cadeia do futebol. A gente vê, principalmente para os jogadores, chega no meio do ano, a gente tem uma leva de jogadores desempregados. Então, assim, várias pessoas que dependem do futebol. Então, assim, precisa se preocupar com o calendário do segundo semestre. Para os grandes está tudo muito tranquilo. Você tem Série D, C, A, B, tem a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana. Chega até a bater, por exemplo, o Ceará teve que abrir mão da Sul-Americana porque estava na Copa do Brasil, não dava para estar em 3 competições ao mesmo tempo. Mas e os pequenos, eles ficam como no segundo semestre? Agora, um aspecto que a gente precisa também levantar na criação dessa Copa da Sul, Minas, Rio, é a força do futebol dos clubes Flamengo e Fluminense ao peitar a Federação do Rio de Janeiro, né? Todos nós sabemos que existe uma divergência, existe um problema, e aí a gente entra para um outro aspecto, o ressurgimento dos clubes perante as federações e até a própria CBF, mostrando que se a CBF, as federações não acompanharem também o processo de mudança que o futebol brasileiro está passando e precisa passar,
os clubes vão começar a ficar cada vez mais independentes. E é necessário que os clubes também percebam que tem a sua importância, tem o seu peso, para que tomem suas decisões. Estamos presenciando, nesse primeiro instante, a decisão de Flamengo, de Fluminense, peitando entidades maiores, e penso eu que se der certo, como está dando já a nível regional Nordeste, a nível Norte, a tendência é que isso evolua, isso cresça, os outros clubes também ganhem corpo, participem desse processo e aí vamos ter uma boa disputa. Penso que nessa disputa quem vai ganhar é o nosso futebol. A Federação Paulista ficando de fora, né? Saiu pelo menos os clubes paulistas, né? Que mas a gente sabe que há uma... É uma questão no primeiro momento. A partir de quando começar a funcionar a ideia, eles entram também. A Federação Paulista ela é muito dependente da CBF. Politicamente a gente sabe que isso há muito tempo. Né? Então realmente deve ser mais difícil, que não deveria ser, porque os clubes eram para ser mais independentes. No início a Copa do Nordeste não era uma competição da CBF. E a CBF viu esse crescimento e acabou abraçando também a Copa do Nordeste. Então eu acho que isso é um processo que é natural, acaba acontecendo. A CBF não pode também remar contra a maré. Por mais que ela queira fazer isso, não tem como. Ela vai acabar acolhendo de qualquer forma. Mas isso é uma coisa para o futuro. Com certeza. A gente tem outros números aí para enaltecer ainda mais a força da Copa do Nordeste. Trazer aqui na tela, né? O Ceará no Nordestão 2015 teve uma média de mais de 24 mil torcedores. O Bahia, pouco mais de 20 mil, Fortaleza beirando os 19 mil. No caso do Campinense, chegou a 9 mil e poucos torcedores em 6 jogos, salvo engano, que o Campinense fez no Nordestão 2013. Esses 9 mil aí, que é uma média de público, lógico, é um campeonato mais curto, a gente não vai comparar também com o Campeonato Brasileiro de Série A ou B, porque são 19 jogos de ida, né, 19 de volta, 38, mas mostra realmente uma força de uma cidade que, né, se a gente for comparar as grandes metrópoles e tudo mais, né, não tem esse público todo, né, tem muita paixão, tem muito amor, mas a gente sabe que o próprio público do Campeonato Paraibano, através dos clássicos, eles têm diminuído nesses públicos, mas que quando uma competição pega, que o torcedor ele se engaja, ele se envolve com isso aí, dá uma média de público razoável, né? Porque o Campinense não enfrentou só grandes equipes, teve os times medianos também, de menor porte, né? E conseguiu uma média razoável, se a gente for comparar em uma cidade como Fortaleza, o Fortaleza ter 18 mil, para a gente é uma honra ter quase 10 mil aqui em Campina Grande. Você leva em consideração a visibilidade da Copa do Nordeste, é um pouco bom. E aí, fazendo um contraponto também a uma competição que o Campinense disputa nesse momento, você vê a média de público do Campinense entre 3 e 4 mil pessoas. O último jogo colocou 2.500 pessoas no estádio, levando também em consideração, lógico, o feriado, mas é o público. E aí é uma competição que, teoricamente, é muito mais importante para o Campinense no ano do centenário do que, por exemplo, a Copa do Nordeste, porque vai levar a um possível acesso a uma Série C, um preenchimento de calendário, uma visão a médio e longo prazo. Mas, mesmo assim, o torcedor entende como a Copa do Nordeste um produto extremamente rentável, bem trabalhado, valorizado. Você tem uma mídia divulgada em cima de clubes a nível regional, nacional, como Bahia, Fortaleza, enfim. É uma competição, volto a dizer, que ela é importante, é o futuro do nosso futebol. Agora ela precisa ser feita de forma bem pensada, bem trabalhada, porque ela vai contemplar uma minoria e a grande maioria ela vai ser esquecida. A gente vê a diferença até nos próprios estaduais, dos times que participam da Copa do Nordeste e dos times que não participam. Porque já se tem uma cultura agora de se montar time forte no primeiro semestre, que antes não tinha. Você montava um time ali mediano e quando ia chegando já perto do meio do ano que começavam as competições nacionais, aí você melhorava um pouquinho. Agora não. Até porque, além de ser um produto rentável com relação a público, é um produto rentável com relação à premiação. Isso. Cada fase que se passa são R$250 mil. O Ceará, que foi o campeão esse ano, ao todo, ele levou 2.700.000. Ou seja, é muito dinheiro. Imagina o Campinense levando 2.700.000, o Botafogo levando 2.700.000. 2013 levou um pouco mais de 1 milhão, né? É porque esse ano a premiação aumentou. Então, assim, faz a diferença. Então, você vê um nível diferente já. E você vê também a diferença que faz para as equipes que não participam. A gente viu o 13 como é que estava esse ano, porque não estava na Copa do Nordeste. Então, você tem uma diferença muito grande. E aí tem rapidinho, Rodolfo, também uma preocupação, porque
querem fazer bonito. É até assim, se você vai para uma festa de aniversário de criança, você se veste de uma forma. Se você vai para uns 15 anos, um casamento, uma formatura, a beca é outra. Mas não adianta chegar lá com uma beca bonita, levar uma queda, pisar na calça, porque não ajeitou a calça direito e tudo mais. O 13 foi mais ou menos assim em 2014 na Copa do Nordeste. Gastou demais, né, para uma competição e aí desandou no resto do ano também. Então, a questão de planejamento, né, saber se adequar à situação. Né? E o Campinense tem dado sorte e tem mostrado competência nesse sentido, porque não tem feito altos investimentos e esse ano fez uma campanha honrosa. Né? Passou de fase, pegou o Bahia, bateu de frente com o Bahia, inclusive, que tem um orçamento bem maior. Então, o planejamento faz muita diferença também, não pode abrir o olho demais pensando lá na frente quando você não está preocupado com a própria casa. Eu costumo dizer que organização, estratégia e foco é um tripé para você obter o sucesso. Então, se você tem um clube organizado, você tem uma estratégia montada para onde você quer chegar e você cria o foco em cima daquilo, você tem tudo para chegar a um resultado positivo. Falando sobre esse campeonato regional e em paralelo também ao campeonatos estaduais, os clubes, a tendência dos clubes é que eles priorizem essa competição pela rentabilidade e pelo retorno que é curto prazo, não só financeiro, mas também por visibilidade, por tudo que pode trazer. A Copa do Nordeste é a Copa leva a Sul-Americana. Só que ele não pode esquecer do estadual, que é o que vai levar ele a Copa do Nordeste que vem para não acontecer o que aconteceu com o Campinense em 2013, foi campeão da Copa do Nordeste e no ano seguinte não estava lá. Só que, Tatiana, que esse é um mal que é cometido para nós paraibanos. É uma visão local. Se a gente for avaliar para uma visão mais ampla, por exemplo, a Copa Sul, Minas, Rio, já não tem esse problema. Por quê? Porque se ele não estiver lá, ele já tem todo o calendário pronto. Exatamente. Então não tem um problema. Agora, o que eu, de fato, já a curto prazo, o que a gente vai se deparar é que clubes como o Internacional, por exemplo, que vai participar dessa competição, ele vai priorizar a competição, vai colocar todos os seus melhores jogadores e vai colocar o sub-20, vai colocar jogadores mais baratos. Aqueles que não faz isso nos estaduais, nas fases iniciais. E aí, se o campeonato estadual já não tem essa rentabilidade, já não é um campeonato que está mais sendo valorizado, o que vai ocorrer é que ele vai perder mais ainda a força, aqueles clubes pequenos que ganham alguma coisa em cima dos grandes, vão deixar de ganhar, a TV que investe vai começar a focar em cima dessa competição, então a tendência já a curto e médio prazo, com a criação, é cada vez mais os campeonatos estaduais sejam extintos. Eles enfraquecem muito, é diferente do Nordeste que os estaduais acabam sendo fortes porque você precisa do estadual para se credenciar. Né? Tanto que o vencedor da Copa do Nordeste ele não tem vaga garantida no ano seguinte, justamente para que se tenha esse cuidado para valorizar os estaduais. E vira e mexe, times realmente de maior porte, de tradição, ficam de fora da Copa do Nordeste, porque aparece uma zebrinha ali, às vezes um Salgueiro da vida. A gente tem Globo, tem o próprio Potiguar de Mossoró. O ABC passou os 2 últimos anos fora da Copa do Nordeste. Ele volta agora em 2016, mas ele ficou 2014 e 2015 fora. Se você vai lá no Ceará, no Sport de Recife, perguntar se ele está preocupado com o estadual, ele não está. Por quê? Porque ele já tem um calendário garantido, ele tem uma Série B, tem uma Série A. Então, assim, ele está preocupado em disputar a Copa do Nordeste para ter o retorno financeiro e chegar em alguma circunstância maior. Agora, para 13, Campinense e Botafogo, eles se focam no estadual, fazem de tudo. O Campinense já passou por isso, o 13 está passando por isso, porque é a única porta de acesso para um dia melhor. São times que têm uma dependência financeira muito forte em cima de competições, principalmente como Copa do Brasil, que tem uma resposta rápida, e também através da Copa do Nordeste. Pessoal, a gente foi às ruas também saber o que o pessoal está achando, né, do fortalecimento da Copa do Nordeste, essas competições regionais, e você confere as respostas agora no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. É muito bom. O Nordestão, o Sul Minas, o Rio São Paulo, porque é o futuro dos clubes, né? Pronto, os campeonatos estaduais praticamente dá prejuízo. E o Nordestão traz o quê? Traz, né, verba para os clubes para ter bons times e ter verba para os campeonatos estaduais. O Nordestão é bom, o Sul Minas é bom, o Rio São Paulo é bom. E os campeonatos estaduais era para ser um mês só, como num modo de Copa do Mundo. E o resto, campeonato do Nordeste, campeonato do Rio São Paulo, depois Brasileirão. Isso é a minha opinião. É um campeonato de mais valorização, até porque valoriza nosso Nordeste, o Sul lá também. E é melhor do que esses campeonatos paraibanos, etc. É um campeonato bom também. Que todos nós estamos aqui próximo, mas também, na minha opinião, deveria ter esse campeonato sim, Sul-Sudeste. Seria melhor regional, porque participava mais estado, né? Mais estado ficava mais emocionante, porque esses paraibanos, esse estadual já está ficando até quase sem graça. Filho. Todo mundo faz a mesma coisa, só ganha faz aquele mesmo time. E sendo regional, e passar mais equipe e dar mais motivação, até os nossos próprios torcedores. Se a CBF montar
um calendário completo para todas as regiões, não é só para Paraíba, para o Nordeste, para o Sul, não, para todas as regiões, porque hoje a gente vê a maioria dos times de tradição em crise, porque não tem campeonato para jogar, não tem ajuda da CBF, não tem nada. A gente vê hoje o maior exemplo, a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste estava esquecida. Quando a CBF botou a mão em cima, televisão. A Copa do Nordeste, se brincar, está sendo um dos melhores campeonatos regionais do Brasil. Em público, em tudo. Já está comprovando aí há 3 anos já. O estadual, um mês, em modelo de Copa do Mundo. Copa do Mundo não é um mês, né? Aí depois, quando terminasse, Nordestão, Rio, São Paulo, Sul, Minas. Aí depois, Campeonato Brasileiro. Só ficar aqui tem pano para manga, meu amigo. Eu acabei de saber quem é bom. Um meio de campeonato. A CBF, ela teria mais que colaborar com esses times considerados inferior a esses maiores, para poder dar oportunidade de poder crescer esses clubes aí do Nordeste. Depende também da CBF verificar, olhar com um olhar favorável a essas equipes que são uma equipe que não tem as condições financeiras igual às outras equipes lá do Sul e de outros estados. A CBF era para ver a respeito disso, porque os times regionais que tem, por exemplo, 13, Campinense, outros times aí, Central de Caruaru, estão numa crise financeira porque não tem calendário completo. Eles têm que buscar um calendário no campeonato regional. E se eu não conseguir, vão jogar só durante 3 meses. A exemplo aí de alguns times aí que a gente vê aí. Igual o Remo. O Remo, se brincar, a partir de domingo ele está fora da Série D. Vai ficar o resto do campeonato fora. E o ano que vem ele tem que ser campeão paranaense. Para quê? Para entrar numa vaga da Série D de novo. Então, para mim, a CBF era para reorganizar um campeonato regional, para que esses times tenham calendário e não deixe o futebol do Brasil cair. Porque o que dá alegria ao nosso Brasil é futebol. Muita ideia, né? Muita opinião. Causa, lógico, um baque, né? Uma surpresa, né? Mas está na hora do calendário ser pré-definido já através dos estaduais. Não deixar, né, que os olhos cresçam através das grandes competições, porque a grande maioria dos clubes são as que ficam de fora, principalmente do segundo semestre do calendário. O tempo fica até curto para a gente falar de tanta coisa, mas eu agradeço, Rodolfo, pela participação. Obrigado por participar aqui do Itararé Esportes. Agradeço, Gustavo. Agradeço a você, aos telespectadores, pelo convite, à disposição sempre que precisar. E o torcedor é muito emotivo, né? Ele se deixa levar pela emoção, lógico, pensa do seu clube, mas se a gente avaliar do ponto de vista de uma competição, de um país, de uma forma geral, ela não funciona bem dessa forma. É preciso que se valorize sim. Sou devoto da criação dessas competições a nível regional. Agora, ela não pode ser feita apenas para 2, 3 ou 4 clubes, como é feito dessa forma. Precisa entender que existe um futebol mais amplo, existe uma série de jogadores e clubes, então ela tem que ser feita de forma... Uma das soluções, já que a gente fala muito, qual seria? A criação das segundas divisões, terceiras, das próprias competições regionais, quem sabe a melhora do calendário a nível nacional da competição, enfim, o calendário é o X da questão que precisa ser revisto e essa está sendo o início do processo de mudança. Obrigado, Rodolfo. Obrigado também, Dessana. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar aqui do programa e realmente é o que o Rodolfo disse, a gente precisa pensar no calendário para o ano inteiro e não desvalorizar e não acabar com os estaduais, porque eles são realmente fundamentais, principalmente para os pequenos. Com certeza. E se acabar, a gente pode ficar sem 13 Campinenses jogando junto. E aí como é que fica o clássico? Qual é a graça? Qual é a graça do futebol paraibano ser um clássico dos maiorais? De qualquer campeonato estadual. Então seria uma situação muito... A não ser que dias melhores venham e 13 Campinenses estejam em Série C, Série B, que é o que nós queremos. Tem que ter um estadual para ter mais clássicos, com entendeu? Certeza, tem aquela magia. Pessoal, obrigado. A gente faz um intervalo rapidíssimo para voltarmos falando justamente sobre a Raposa e sobre o Campeonato Brasileiro Séries C e D.